17 de maio de 2014, Direito Penal, Legislação Especial. O tema hoje a ser discutido é a lavagem de capitais. É a Lei 9.603 de 98, com as modificações que foram trazidas pela Lei 12.683 de 2012. Tema complexo, cheio de nuances, muito cobrado em provas do Ministério Público. Então vamos fazer as considerações devidas. Vamos partir do conceito. Em que consiste esse crime de lavagem de capitais? Qual é o seu conceito? O conceito que é trago pelo professor Tigre Maia é o seguinte, que a lavagem de capitais é o conjunto complexo de operações integrado pelas etapas de conversão, dissimulação, integração de bens, direitos e valores, que tem por finalidade tornar legítimos ativos oriundos da prática de atos ilícitos, penais, mascarando esta origem para que os responsáveis possam escapar da ação repressiva da justiça. Pois bem, qual é a origem? Por que lavagem de dinheiro, lavagem de capitais? Essa expressão é utilizada com base na doutrina norte-americana, que identificou esses procedimentos em lavanderias norte-americanas que estavam sendo utilizadas para essa lavagem de dinheiro, né? Essa colocação, essa dissimulação e essa integração de dinheiro no mercado com base na utilização de empresas de lavanderia. Por isso da expressão lavagem de dinheiro. Primeiramente, os crimes de lavagem de dinheiro, como eles estão relacionados a crimes antecedentes, ou seja, precisa ocorrer um crime antecedente para os bens adquiridos por meio desse crime antecedente serem lavados. Pois bem, então com base nisso, a teoria prevê 3 gerações dos crimes de lavagem de dinheiro. A primeira geração dizia que os crimes de lavagem de dinheiro só decorreriam quando do crime antecedente de tráfico de drogas. Então, somente quando o crime antecedente fosse tráfico de drogas, poderia acontecer a lavagem de capitais decorrentes do crime de tráfico de drogas. Essa é a primeira geração. A segunda geração já previa um rol taxativo de crimes anteriores. Era o caso da Lei 9.613, antes da reforma promovida pela Lei 12.683. Por quê? Agora, com essa reforma, o artigo 1º deixou de ter aquele rol taxativo de crimes antecedentes e não há mais previsão de crimes antecedentes. Fala-se apenas infração penal. Ou seja, agora a legislação brasileira adotou a terceira geração de crimes de lavagem de capitais. Essa terceira geração é aquela em que não há um rol taxativo de crime antecedente para configurar posteriormente o crime de lavagem de dinheiro. Ou seja, qualquer crime pode resultar no crime posterior de lavagem de dinheiro. Então estamos na terceira geração dos crimes de lavagem de dinheiros. Quais são as fases da lavagem de bens, dinheiros, capitais? Quais são as fases? A doutrina prevê 3 fases principais que não necessariamente precisam ser seguidas, mas são a regra, que é a fase da colocação, em que os bens, dinheiros e valores são colocados no mercado, né? Tem a fase da dissimulação, que são realizadas várias operações financeiras para dissimular a origem desses valores. E a última fase é a integração. Após essas várias movimentações financeiras, coloca-se esse dinheiro novamente no mercado, comprando-se imóveis, móveis e outros bens, para ter a aparência de legalidade daquele dinheiro originalmente ilícito que foi colocado no mercado. Qual é o bem jurídico tutelado? O bem jurídico tutelado, várias teorias a respeito, várias correntes doutrinárias. Uma primeira corrente fala que o bem jurídico é o mesmo bem jurídico do crime antecedente, ou seja, se o crime antecedente é tráfico de drogas, o bem jurídico do crime de lavagem de dinheiro é o mesmo bem jurídico tutelado pelo crime de tráfico de drogas. A
segunda corrente diz que o bem jurídico tutelado é a administração da justiça. Também não prevalece, assim como a primeira corrente. A terceira corrente, que é a que prevalece na doutrina, diz que o bem jurídico tutelado é a ordem econômico-financeira. Essa é a teoria que prevalece. Mas muitos autores também defendem uma quarta corrente que diz que o bem jurídico tutelado é o sistema econômico-financeiro e o bem jurídico do crime anterior. Então seria dois bens jurídicos tutelados pela norma. Pois bem, é importante esclarecer o seguinte: como há essa íntima ligação entre o crime anterior e o crime de lavagem de capitais, muito se discutiu se havia a necessidade da tramitação simultânea dos processos que apuram os dois crimes. E isso não é uma exigência. Que, se for possível ocorrer a apuração do crime antecedente juntamente com o crime de lavagem no mesmo processo, excelente. Mas caso não seja possível, não há nenhum empecilho quanto a isso. Bom, fazendo mais algumas considerações com relação a essa relação entre o crime antecedente e o crime de lavagem de capitais, é de se dizer que adota-se a teoria da acessoriedade limitada, né, com relação ao crime antecedente em relação ao crime de lavagem de capitais. Ou seja, basta a ocorrência do fato típico da ilicitude. Caso ocorra uma excludente da culpabilidade, isso não vai afastar a punição do crime de lavagem de capitais, caso haja essa excludente da culpabilidade do crime antecedente. Diz a doutrina que impede a condenação por crime de lavagem seguintes situações: absolvição do crime antecedente com fundamento em inexistência do fato, ou seja, do fato do crime anterior. Estamos analisando o crime anterior. Não constitui o fato infração penal, ou existir uma circunstância que exclua o crime antecedente. Apresentada uma dessas três situações, não é possível a condenação por crime de lavagem de capitais. Da mesma forma, a doutrina é muito clara em dizer que causas extintivas da punibilidade do crime antecedente não impedem a condenação do crime de lavagem, porque, conforme já dito, adotou-se a teoria da acessoriedade limitada. Caiu numa questão do MP de segunda fase do Ministério Público de Goiás, agora, no início do ano de 2014, a seguinte pergunta: se era possível, se era admitida no Brasil a denominada reserva de autolavagem. Reserva de autolavagem, né? Em que consiste essa reserva de autolavagem? Seria o caso em que o autor do crime antecedente não poderia ser punido pelo crime de lavagem de capitais. Essa teoria não foi adotada pelo Brasil. No Brasil existe concurso material, então o autor do crime de lavagem, o autor do crime antecedente, que também pratica a conduta descrita no crime de lavagem de capitais, vai ser punido em concurso material pelas duas condutas. Não há reserva de autolavagem no ordenamento jurídico brasileiro. Não é o caso, não é adotado então a reserva de autolavagem no Brasil. É de se dizer que o crime de lavagem de capitais é um crime de ação múltipla, né, conteúdo variado, existem ocultar, dissimular, então qualquer uma dessas condutas configura o crime, é um crime formal, é o que prevalece, que é um crime formal, é um crime permanente, apesar de alguns dizerem que é um crime instantâneo, falar que é um crime instantâneo de efeitos permanentes, mas o que prevalece é que é um crime permanente. Ele pode ser cometido a título de dolo ou dolo eventual. Antes da reforma trazida pela nova lei, havia uma discussão sobre a possibilidade do dolo eventual, mas ela foi extirpada porque a redação dada pela nova lei deixa clara a possibilidade do dolo eventual. Então ele pode ser punido a título de dolo direto, dolo eventual.
E também aplica-se aquela teoria, né? A teoria da cegueira deliberada, instrução da avestruz, né? Que é aquela pessoa que coloca a cabeça no buraco e finge não ter conhecimento da origem ilícita dos valores, né? E acaba fazendo a lavagem de dinheiro. Ele é punido a título de dolo eventual. É a teoria da cegueira deliberada. A tentativa é punida, tem previsão expressa na lei, permitindo a punição pela tentativa, né? Na mesma regra do Código Penal, apesar de ter um artigo específico aplicando a mesma punição da forma que é previsto no Código Penal, um artigo muito criticado pela doutrina, por ser desnecessário. Com relação à ação penal, adotou-se a teoria da justa causa duplicada. O que é a teoria da justa causa duplicada? A justa causa duplicada para um oferecimento de uma denúncia por crime de lavagem de dinheiro significa que é necessário que o órgão de acusação apresente a justa causa, que é o lastro probatório mínimo, tanto da conduta de lavagem de capitais quanto do crime antecedente. Que existe essa necessidade de se demonstrar a justa causa do crime antecedente, para que seja admitida a denúncia. Então, a justa causa duplicada, demonstrar a justa causa do crime de lavagem e do crime antecedente, sem maiores dificuldades para essa teoria da justa causa duplicada. Bom, essa lei 12.683, ela trouxe algumas discussões, que não se resume àquela questão da adoção agora da terceira geração, né, com base na eliminação do rol taxativo de crimes antecedentes ao crime de lavagem de capitais. A discussão vai muito além. E a discussão que tem gerado um grande debate doutrinário é com relação ao dever do advogado comunicar uma atividade suspeita do seu cliente com base no artigo 9º, inciso 14 da Lei 9.613, uma inovação trazida pela nova Lei 12.683. É preciso esclarecer primeiramente o seguinte: não está escrito lá que o advogado, mas dentro dos incisos, dentro das alíneas que estão nesse inciso, fala assim, assessoria. Então, deixa muito claro que a atividade do advogado configuraria o ilícito, né? Configuraria o fato típico lá descrito, a necessidade do advogado comunicar sob pena de incidir no crime, né? Veja bem, do que se lê em doutrina até agora, a melhor abordagem, foi uma abordagem mais técnica, é a do professor Vicente Greco Filho, que em regra fala assim, é um absurdo, o direito, isso viola o direito à ampla defesa, o advogado não pode ser constrangido com base no estatuto da OAB e tal, mas uma análise científica bem abordada, ela foi feita pelo professor Vicente Greco Filho, em um artigo do IBCCRIM, que ele faz uma relação com relação a essas ações neutras e o dever genérico de comunicação para afastar uma possível responsabilização do advogado que deixa de comunicar, ou seja, o advogado não é obrigado a fazer essa comunicação aos órgãos de fiscalização, né? Com relação ao dever, às ações neutras, vou ler um trecho aqui que o próprio professor que explica o que são essas ações neutras, né? Ações neutras são assim entendidas como aquelas condutas que, apesar de consistirem em atribuições socialmente rotineiras, profissionalmente adequadas, de acordo com o convívio social, ao se relacionarem com o autor de crime, suscitam dúvida sobre sua licitude. Ou seja, é a conduta do profissional adequada, mas que por ter alguma relação com a conduta criminosa, surge uma dúvida se é cabível ou não aquela conduta realizada pela pessoa, né, do agente. Pois bem, com base nisso, o professor Vicente Greco Filho, ele faz uma relação
partindo daqueles conceitos de solidariedade social do sociólogo Emile Durkheim, do conceito de estreitamento dos vínculos sociais proposto por Giddens, e o risco da cultura do controle, né, que é aquele controle geral, né, do direito penal, aquela obrigação de prestação de contas exacerbadas. E partindo desses conceitos, ele tenta analisar o seguinte: a partir de que momento essa falta de solidariedade ela incrementa o risco do cometimento do crime, para a partir desse raciocínio tentar chegar à ocorrência ao menos de uma participação por parte do advogado que deixa de efetuar essa comunicação aos órgãos de fiscalização, tendo conhecimento que seu cliente pratica ou praticará o crime de lavagem de capitais. Ou seja, essa solidariedade social, esse estreitamento dos vínculos sociais, incidindo sobre a conduta do advogado, ela incrementa o risco do cometimento do crime? Essa é a dúvida que lança o professor Vicente Greco Filho sobre o tema. E a partir daí, ele faz a seguinte análise, que existe a necessidade de um dever específico e não de um dever genérico, um dever específico estabelecido pela norma para configurar uma participação. Ou seja, o professor Vicente Greco Filho fala que um dever genérico de comunicação não permite a punição desse agente. Esse dever genérico. Tem que haver um dever específico estabelecido pela norma para configurar a participação. E no caso, os casos previstos no artigo 9º, inciso 14 da Lei 9.613, que no caso incidiria sobre o advogado, trata-se na verdade de um dever genérico. Dever genérico. E esse dever genérico, ele não causa um incremento do risco. Ele não implica um dever específico. Logo, não há que se falar em participação criminal. Com base nisso, o professor Vicente Greco Filho defende de forma contundente que não é possível a punição do advogado em razão dessa previsão genérica da Lei 9.613, o seu artigo 9º, inciso 14, esse dever genérico de comunicação dos órgãos de fiscalização, ou seja, o descumprimento desse dever pelo advogado não vai gerar nenhuma consequência jurídica, porque não é um dever específico previsto na lei. Bom, além dessa discussão, existe a questão da requisição direta de dados cadastrais pela autoridade policial e pelo órgão do Ministério Público previsto no artigo 17b da Lei 9.613, com a redação dada pela Lei 12.683, de 2012. Já era defendido por uns a possibilidade, e é uma requisição de dados, ou seja, nome, a qualificação e endereço. Não está ocorrendo uma quebra, uma violação da intimidade da pessoa detentora da pessoa a que se refere os dados cadastrais. Logo, não há que se falar em constitucionalidade, e a maioria da doutrina defende a constitucionalidade deste artigo. Possibilidade de venda antecipada de bens apreendidos ou sequestrados, bens oriundos do crime antecedente serem apreendidos ou em razão da medida cautelar de sequestro. É possível a venda antecipada, o valor vai ser depositado em juízo, para evitar-se a depreciação dos bens, principalmente se for tratar de bens móveis ou até mesmo bens imóveis. Então é possível essa venda antecipada. E na lei, no texto seco da lei, vai ver qual é o procedimento. Por fim, surgiu a previsão do afastamento imediato do servidor público indiciado. É o artigo 17d
da Lei 9.613 com sua nova redação. Vamos lá, o afastamento imediato do servidor indiciado, ou seja, com base no indiciamento, que é uma decisão realizada pelo delegado de polícia em um procedimento inquisitivo, que é o inquérito policial, sem contraditório, sem ampla defesa, sem as garantias processuais constitucionais. Não me parece gozar de constitucionalidade esse artigo. Penso que em breve ele acabará sendo derrubado pelo Supremo, mas por hora o texto da lei é esse. Existe essa possibilidade de afastamento imediato do servidor público indiciado pelo crime de lavagem de capitais, mas parece muito tranquila a inconstitucionalidade desse artigo. Era o que se tinha para dizer sobre essa nova lei de crime de lavagem de capitais. Essa nova lei não, essa lei que foi modificada pela Lei 12.683 de 2012, apresentando novas características. E é só o que tem procedido por hora.